Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Mesmo sentadinho aí, feche seus olhos por um instante. E eu gostaria que, com seus olhos fechados, você pensasse, por que você saiu da sua casa? Com certeza não foi para me ver aqui, porque eu não tenho aparência muito linda, mas eu gostaria que você pensasse, por que você saiu da sua casa nessa noite? E pensando nisso, eu gostaria que você inclinasse o seu coração ao Senhor e falasse: Senhor, eu estou aqui e eu preciso de algo da tua parte, Senhor. E eu gostaria que você começasse a falar com o Senhor nesse momento agora. Pai, aqui estou diante da tua presença, Senhor. Eu te peço nesse momento, Senhor, aqui está a tua igreja. Começa, Senhor, a declarar falência nesse momento a toda a distração, a tudo que vai agir, Senhor, para tirar a atenção da tua igreja, Senhor, da tua palavra nessa noite. Aqui estou diante da tua presença, Pai, como vaso, como instrumento em tuas mãos, reconhecendo que sem ti nada sou, sem ti nada posso fazer, ó Pai. Que eu diminua nesse momento, que teu Espírito Santo cresça sobre a minha vida. Teu Espírito Santo venha transmitir a palavra nesse momento agora. E se tiver, Senhor, algo, Senhor, para transmitir na vida de alguém, que seja diretamente da tua palavra, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite, e te agradeço. Amém e amém. Amém? Gostaria que você abrisse a palavra de Deus juntamente comigo, lá no livro de Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9. Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Vou dar mais uma chance. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Se você não está feliz, você vai sair daqui radiante da glória de Deus. Amém? Quantos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou repetir o 62. E Jesus lhes disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E o tema que eu quero transmitir a nós nessa noite é o seguinte: desistir não é uma opção. Se o Senhor não desistiu de você, seja você aquele que se posiciona no Senhor e no chamado que Ele tem para a sua vida. E siga sem desistir. Eu quero decorrer com vocês aqui alguns versículos, dando exemplo de homens que o Senhor, Deus, Ele chamou, mas que esses homens, a princípio, parecia que eles não iriam atender o chamado do Senhor. Mas, vocês vão ver que a história aqui, ela vai estar falando justamente algo que vai trazer ensinamento para a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse comigo, então, no livro de Êxodo, capítulo 3, Vamos para a Bíblia, tá, irmãos? Gosto bastante de Bíblia, então
Vamos lá. Êxodo, capítulo 3, versículo 9 e 11. E 13 também. 9, 11 e 13. Os versículos 9, 11 e 13 eu vou estar lendo. Do capítulo 3. O 9 fala assim: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora vamos para o 11. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais lhe enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome, que lhes direi? Essa história aqui é justamente quando Moisés ele tem um encontro com Deus no deserto. Se você ler um pouquinho antes ali, vai estar falando justamente sobre isso. Que quando Moisés está no deserto, ele se depara com a sarça. E ele, curiosamente, se aproxima, estou parafraseando, e ele, curiosamente, ele se aproxima da sarça. E, de repente, uma voz fala com Moisés. A primeira coisa que sai da sarça é o quê? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. E daí Moisés, ele recebe um chamado aqui. Por que ele recebe esse chamado? Porque Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus também ouve o nosso clamor hoje, irmãos. Você pode não, muitas vezes, perceber isso, mas Ele atende o clamor do seu povo. E essa história aqui, ela vai trazer para nós que Deus, então, agora, Ele chama Moisés para algo, para levar esse povo que estava em sofrimento ali, que era o povo de Israel, que era o povo de Deus, que estava sendo oprimido no Egito. Mas o que Moisés faz de primeiro? O que muitas vezes nós fazemos diante de algumas situações que nós enfrentamos? É dar desculpas. A primeira coisa que ele fala: espera aí, Senhor. Espera aí. Quem sou eu? Quem sou eu para ir lá diante de Faraó? Se apresentar diante de Faraó? Para que, será que Faraó vai me ouvir? É a segunda pergunta que ele faz para Deus. E continuando aqui, gostaria que nós fôssemos no capítulo 4 agora, do mesmo Êxodo, e nós vamos ler o 1, o 10 e o 13. Olha só. Capítulo 4 agora, o versículo 1, 10 e 13. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. O 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E daí no versículo 13 agora, ele porém disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Olha que interessante. Moisés novamente dando desculpas diante de Deus. Primeiramente agora ele fala que, Senhor, como que eu vou falar? Eu sou pesado de línguas. E daí, Deus, ele não desiste. Olha que interessante, Deus, ele não desiste de Moisés. Ele insiste com a pessoa de Moisés. Porque ele sabia em quem ele estava depositando, Deus sabia em quem ele estava depositando esse chamado. Que lá na frente o Senhor já estava enxergando Moisés entrando na terra prometida. Apesar que a gente sabe da história que Moisés viu apenas de longe a terra prometida.
né? E no versículo 10 ali, então fala que ele não é ele falou que ele não é eloquente, que é pesado de língua. Olha, é outra desculpa que ele dá para o Senhor. Então Moisés aqui, ele meio que quer fugir daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Ele meio que quer se abster de cumprir aquilo que o Senhor tinha como um propósito para ele. E nós, hoje, muitas vezes nós queremos dar um jeitinho, né, de escapar, né, quando o pastor convoca a gente, né, vamos fazer propósito de tal coisa. Aí nós começamos, né, que nem a gente leu em Lucas ali. Mas eu tenho serviço para fazer, eu tenho trabalho do colégio para entregar, e daí não vem no propósito. E daí não cumpre o propósito que fez diante de Deus, não diante do pastor. Porque o pastor apenas está aqui na pessoa, representando a pessoa de Deus aqui, quando ele convoca nós para algo. E muitas vezes nós lançamos fora. Nós damos uma desculpinha e ficamos longe do propósito. E note que Moisés aqui, ele tentou dar várias desculpas, mas em nenhuma delas Deus desistiu de continuar com o chamado para a vida dele. E se nós continuarmos a história, nós vamos ver que Moisés, então, ele se rende ao Senhor. Ele fala, Senhor, então se não há mais ninguém, que a gente leu no capítulo 13 aqui, Senhor, se não há mais ninguém, então, eu estou aqui. Me leva a tirar esse povo do Egito e levar à terra prometida. E daí a história continua, né, gente? Então eu vou passar para outro personagem agora, para Juízes. Vamos lá em Juízes. Capítulo 6, versículo 11 ao 17. Juízes 6. Capítulo 11 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Olha que interessante essa história também. Vem justamente intercalar com a história de Moisés. Gideão aqui, ele tem um encontro com um anjo aqui, e o anjo começa a mostrar para ele que Deus queria livrar o povo de Israel agora do cerco dos midianitas. Porque o povo de Deus plantava, a história diz que o povo de Deus plantava, e na época da colheita, os midianitas vinham e saqueavam tudo que o povo de Israel tinha plantado. Então, toda vez que eram para eles colher, os midianitas invadiam o lugar, roubavam tudo que eles tinham plantado e saqueavam. E aqui agora, Deus então, ele tem um chamado para a vida de Gideão.
Mas Gideão, ele não chega assim, ô Senhor, vamos lá, estou animado aqui. Primeiro ele estava escondido, malhando trigo, trigo num lugar que não era para ser malhado. Por quê? Porque se nós notarmos a história aqui, ele estava no lagar. Lagar é onde esmiuça a uva. Não era para moer trigo ali. Era um lugar onde se moía uva. Então ele estava meio que escondido ali, tentando salvar um pouquinho do trigo, né, pastor? Para, quem sabe, fazer um pão lá para sua família, para que os midianitas não viessem e saqueassem tudo. E, se nós percebermos aqui, Gideão, ele dá várias desculpas para o anjo. Várias desculpas. Que ele era o menor da casa, e muitas vezes a gente se sente o menor. Como que eu vou fazer isso? Eu me sinto tão pequeno diante dessa dificuldade gigante que se levantou diante de mim aqui, que para mim, aos meus olhos, parecem impossível, transponível de passar por essa dificuldade. Mas eu tenho uma notícia para você. Que Deus, quando Ele coloca algo para nós, é para nós crescermos e para nós prosperarmos diante disso. E Gideão agora, que nem nós lemos aqui no último versículo 17, ele fala, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu que falas comigo. E daí, se nós continuarmos a história ali, Gideão, ele faz um acordo com o anjo. Você vai esperar aqui, e eu vou, e voltarei, e vou oferecer sacrifício ao Senhor Deus, se você ainda estiver aqui. Eu sei que este é o sinal de que é o chamado do Senhor para a minha vida. Deus não desistindo mais uma vez de alguém que tinha um grande propósito, que era livrar o povo de Deus. E para nós encerrarmos, vamos lá em Mateus 26. Vou estar lendo 36, 39, 42 e 44, do capítulo 26 de Mateus. 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Agora eu vou ler o 39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 42. E indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E o 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas coisas. Que é, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aqui nós vemos a pessoa de Jesus agora. Jesus, ele era Deus, mas ele também tinha a sua parte humana. E a sua parte humana, se você ler ali nos versículos que eu intercalei, em certo momento, quando Jesus ele sai orar pela primeira vez, que ele volta, e ele encontra os seus discípulos adormecidos, dormindo, a palavra de Deus diz que ele sente grande tristeza por isso. Para nós reconhecermos a pessoa em Jesus Cristo, Deus, é assim que nós conseguimos ver. Porque Jesus Cristo, ele tinha tristeza, ele chorou, a palavra de Deus diz. E aqui, se nós olharmos aqui, nesse momento, no Getsemane ali, ele chegou diante de Deus também. E falou, Senhor, eu sei que o propósito meu é ir para a cruz. Mas se for possível, Senhor, se for possível, tem como passar de mim esse cálice. Mas aí, Senhor Jesus
com a sua divina sabedoria, ele já responde a Deus. No entanto, seja feita a sua vontade. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Por quê? Porque o Senhor Jesus, na sua divindade e sabedoria, ele já reconheceu que ele tinha que passar pela dificuldade que o Senhor tinha proposto para ele, para cumprir o propósito para o qual o Senhor Deus chamou ele. Que é o quê? É trazer para nós, hoje, cura, libertação, salvação e elevar o nome acima de todo o nome, porque o nome de Jesus se dobrará todo joelho. E para concluir nessa noite, o que essas histórias têm em comum é que pessoas igual a eu e você tiveram um momento de querer desistir, de não se achar capaz, de ter medo, de apresentar muitas desculpas. Porém, escolheram não desistir do propósito que o Senhor Deus tinha para suas vidas. Saiba que por mais que desistimos do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, Ele, porém, nunca vai desistir de nós. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele sempre, sempre vai estar de braços abertos, sempre esperando aqueles que chamam a Ele, que clamam a Ele. Porque a palavra de Deus diz: clame a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não conheces. Então Deus tem coisas que nós ainda não conhecemos para ser revelada na vida de cada um de nós. Porque Deus nos olha em particular, primeiramente, e depois como igreja. Ele conhece o que você está passando, Ele sabe o que você está enfrentando, mas nem por isso Ele desiste de você. E eu peço a você nessa noite, através dessa palavra, que você não desista do Senhor. Porque quando Jesus estava caminhando com aquelas pessoas ali, que são chamados de discipuladores, cada um deu a sua desculpa para Jesus, para não anunciar o seu reino. Cada um deu a sua desculpa. Que nós não sejamos essas pessoas que dão desculpa para não falar daquilo que Deus realizou na sua vida. Porque a sua vida, mais do que nunca, é um testemunho diante de Deus. Quantas coisas o Senhor já realizou na sua vida? E quantas coisas o Senhor ainda tem para realizar na sua vida? Amém? Se coloque de pé nesse momento agora, então, louvor, por gentileza.